Desde muito pequenininha, as lembranças que eu tenho é que nós morávamos no campo, ou no sítio, como diziam os meus pais. Éramos bem sozinhos, não tínhamos família, e isso me fazia me sentir muito isolada, com um sentimento de solidão. E os meus pais, eles eram muito matutos. Não tinha aquele negócio de beijar, abraçar, dar carinho, né? Era uma coisa mais você lá, eu cá, mais agressivo de ser. Inclusive, eu tenho memórias mais ruins do que boas deles. Porque quando eu tinha 6 anos, eles sofreram um acidente de carro e os dois morreram. Naquele tempo foi tudo muito conturbado, eu sinto que eu esqueci algumas coisas, mas eu lembro de outras. Inclusive que tinha uma pessoa que estava cuidando de mim, dos meus documentos, que hoje eu entendo que estava ali, né, era o conselho tutelar, eles estavam cuidando de mim e tudo, e perceberam e falaram que eu não tinha ninguém para ficar comigo, não tinham parentes, né, e até conseguirem contactar algum parente ou alguém, eu ficaria no orfanato. Pois eu fui pro orfanato. E ali eu fiquei até os meus 14 anos. Então eu morei muitos anos lá, né? Eu cresci no orfanato. Quando eu fiz 14 anos, contactaram uma tia minha que ela era parente do meu pai, de outro estado e que foi muito difícil. Alguém lá conseguiu encontrar pelo meu sobrenome, falou e realmente bateram os dados. Eu fui mandada para casa dela e quando eu cheguei na casa dessa tia, ela era uma mulher que solteira, que tinha o meu primo, que o meu primo tinha 17 anos de idade na época. Ela morava numa casa grande, mas também era só os dois. E ela não tinha muito conhecimento, nem contato, assim, familiaridade com o meu pai. Eram pessoas assim que tinham pessoas em comum, mas pessoas mais distantes. Mas essa tia minha, ela foi uma tia tranquila. Eu sentia que eu podia conversar com ela, que eu podia falar com ela. E o meu primo, ele era muito educado e também fazia as coisas para me agradar, fazia as coisas para me ver feliz. Eu sentia que minha tia tinha um pouco de ciúmes, mas como eu era menina que não, por mais que tivesse familiaridade, eu não fui crescida ali, então não me conhecia tanto assim, ela não se importava da gente ter uma proximidade, sabe? Eu lembro também que eu fiz amizades muito rápido, que eu fiz amigas muito rápido, e eu respeitava sempre os horários da minha tia. Já teve várias vezes que eu quis sair e minha tia deixava, mas ela era muito rígida, então ela falava, tal hora você tem que estar em casa, então tal hora eu estava em casa, até para dar confiança para ela. Eu lembro inclusive que teve uma era férias, aquelas férias de meio de ano que são grandes, e umas amigas da escola tinham me chamado pra sair, eu saí. E essa minha tia, ela tinha uma filha que era mais velha, morava em outro lugar. E aí essa minha tia foi visitar ela e ela falou que era pra gente ficar, porque a gente tinha aula, tanto eu quanto meu primo. E falou pro meu primo ficar de olho em mim. E o meu primo, ele sempre foi muito tranquilo. Então, eu pedi pra minha tia pra poder ir nessa festa com as minhas amigas nas férias. Minha tia deixou, mas falou pro meu primo ficar cuidando de mim ali, tipo, ter atenção comigo, e que eu tinha que estar, tipo, 10 horas em casa. Ela foi e eu saí. Eu lembro que o meu primo, ele era muito preocupado. Ele ligava tipo, de 8 em 8 minutos, sabe? Ficava assim, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa e tal. E na hora que deu 10 horas, eu tava com o pé na porta de casa, já falando pra minha tia que eu tava entrando, pra sempre demonstrar muita confiança. Nesse dia, o meu primo, ele, tipo, tinha feito um jantar pra gente, sabe? E aí a gente comeu ali, ficamos juntos, depois a gente foi pra sala, colocou filme, fez pipocas e a gente dormiu abraçado, mas foi aquele abraçado assim, com respeito, aquele abraçado com carinho, e ele era tão gatinho, sabe? E eu sempre também fui muito bonita. E então eu tive ali aquele contato com ele e tal, só que foi por isso mesmo, não rolou nada. No outro dia ele me acordou com café da manhã, uma mesa muito bonita de café da manhã, sabe? E ele me pediu em namoro. E aquilo foi muito romântico e a gente começou a namorar.
Só que aquele negócio, né? Eu já tava com medo da minha tia. Mas ele contava tudo pra mãe dele, e a gente tinha um relacionamento muito aberto com ela. Ele falava, é melhor nós contarmos, a gente não tem por que mentir pra ela. Minha mãe, ela vai permitir, ela é permissiva, desde que a gente também tenha respeito nos limites colocados e tal. Foi uma baita experiência pra mim, porque eu não, talvez em outro vídeo eu fale sobre a minha vida, como foi lá no orfanato. Eu gosto de lembrar do momento em que eu cheguei na casa da minha tia pra frente, porque depois disso a gente teve muito apoio para estudar, para seguir a nossa carreira. Todo mundo sempre foi de me elogiar, de me parar, falava que eu era muito bonita, que eu tinha os traços muito bonitos, né? E eu recebi uma oportunidade de fazer um trabalho na minha cidade para algumas marcas. A gente começou a fazer alguns trabalhos, algumas coisas, e eu fui crescendo dentro desse mercado. E o meu primo, que se tornou meu namorado, como ele sempre me acompanhava e estava por ali, ele também pegou interesse em câmera e ele fazia fotos minhas. A gente tinha essa coisa, né? Ah, o meu primo, ele era poucos anos mais velho do que eu, então a gente foi crescendo muito junto, né? Então ele descobriu a carreira dele no mesmo tempo em que eu estava descobrindo a minha carreira também. E a gente foi se desenvolvendo juntos, sabe? E a gente foi crescendo até que a gente começou a juntar um dinheiro, porque a gente morava na casa, eu morava na casa da minha tia, ele da mãe dele, a gente não tinha que pagar aluguel, não tinha gastos, a gente já estava terminando a escolaridade e a gente já estava fazendo os nossos trabalhos, né? Eu estava fazendo trabalho de modelo e ele fazendo trabalho de fotógrafo. A gente foi juntando o nosso dinheiro para a gente poder ir para fora, para expandir o nosso conhecimento fora do país, para eu me tornar também uma profissional internacional, assim como ele, e nós saímos do país quando a gente ainda era muito novinho, começamos a nossa vida aqui. Atualmente a gente é casado, claro, a gente tem nossas discussões, tem a nossa vida, mas nós temos uma filha de 14 anos e um filho de 2 anos, e eu continuo trabalhando como modelo. E uma coisa que assim pega muito pra mim, uma coisa que me irrita depois que eu virei mãe, é que eu continuo tendo um rosto muito angelical e uma beleza muito delicada, e às vezes as pessoas confundem a minha idade, me acham com cara de novinha, de criança, me confundem. E eu não gosto disso, porque eu sinto que minha aparência eu não passo autoridade algumas vezes, eu não tenho o que reclamar, porque eu sou uma mulher de sucesso, meu marido é um homem de sucesso, a gente é feliz morando aqui, e todas as vezes que as pessoas perguntam sobre a minha história, eu gosto de contar essa história porque é a história que mudou a minha vida. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Gente, para quem quer se tornar membro do canal, clique aqui na descrição, você tem acesso aos 12 vídeos que eu deixo programados, que fica saindo dia de segunda, quarta e sexta. Lá eu programo todos e você pode escolher qual você quer assistir. E aí todo começo de mês eu coloco lá para vocês e logo logo vão ter vídeos exclusivos, vão ter vídeos muito legais para vocês lá. Então entra aqui, vem fazer parte do Membros, me manda sua história no historiascanaldeadepaulo@gmail.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.